Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vini Responde. Esse quadro é aquele que eu pego as perguntas mais frequentes lá no meu story do Instagram e respondo aqui para vocês. No vídeo de hoje eu selecionei 4 perguntas. A primeira é: estar comprado no Brasil prejudica a rentabilidade? A segunda é: quero fazer buy and hold, analisar ações poucos minutos por mês e investir. Quais indicadores a olhar? A terceira pergunta é do Vinícius Gabriel: se existe um momento certo para comprar um ETF, e se sim, quando? E a quarta pergunta é se eu acho importante diversificar e se expor ao mercado chinês via China 11. Então, vamos começar pelas duas perguntas iniciais. A primeira é se estar comprado no Brasil prejudica a rentabilidade. E eu acho que esse pensamento pode ser muito prejudicial para você. Por quê? O maior risco nos investimentos não é estar comprado no Brasil, na China, no Japão ou o que quer que seja, e sim você não ter um método. Então, isso daqui se refere, por exemplo, mais vale você saber porque você está comprando uma ação e saber quando você sairia dela do que estar comprando uma ação nos Estados Unidos, por exemplo, que é um país mais resiliente. O importante para vocês saberem é justamente ter essa noção de que não importa tanto assim o país. É óbvio que você tem que ter uma diversificação de moeda na tua carteira. E é por isso que eu sempre falo aqui para vocês procurarem entender um pouco mais sobre a dinâmica do IVVB11, que é um ETF que investe diretamente no exterior. Mas cara, eu de forma nenhuma mesmo colocaria investimento no Brasil como uma coisa que prejudica a rentabilidade. É claro que você vai perdendo sim o seu poder de compra com o tempo, visto que o real é uma moeda que se desvaloriza bastante se você for ver com o dólar, por exemplo. Mas ao mesmo tempo, cara, o maior risco é tu não estar exposto ao mercado. Então, se você tem um método e você sabe porque você está comprando e vendendo, não tem por que você ficar nessa preocupação de pensar, isso vai deteriorar minha rentabilidade, que sei lá o que. Não vai. A segunda pergunta foi do Matheus, que me perguntou sobre o buy and hold, que ele quer analisar ações por poucos minutos por mês e investir. Quais indicadores que ele deveria olhar? E bom, investir tomando pouco tempo não é uma coisa tão simples assim, porque existem métodos que tomam muito, mas existe um método que você não precisa ficar analisando o balanço de empresa e nem fazendo nenhuma análise muito profunda, que é o chamado Factor Investing, que é basicamente você investir de acordo com alguns fatores específicos. Como assim, Vinícius? É justamente você pegar alguns fatores específicos. Por exemplo, você pegar e filtrar as empresas com menor PL e menor preço sobre valor patrimonial. Isso é um fator. Então o que você está fazendo? Você está filtrando as empresas que se encaixam nesse filtro e selecionando só de acordo com isso. E ao longo do tempo, isso se mostrou muito resiliente, tá? Eu indico que você leia o livro The Little Book That Beats the Markets ou A Fórmula Mágica dos Investimentos, do Joel Greenblatt. E esse livro mostra justamente sobre essa fórmula mágica, que não é PL, preço sobre valor patrimonial, é uma coisa um pouquinho diferente, mas é muito relevante. Eu acho esse livro muito importante para o investidor. E lá ele explica basicamente que essa é uma estratégia que funciona e bate o mercado no longo prazo. Só que você tem que estar disposto a pelo menos esperar uns 5 anos, porque na média, no passado, demorou pelo menos 5 anos para essa fórmula superar o mercado. Então você tem que ter resiliência mental para esperar tempos e tempos de dificuldade, perdendo dinheiro, até essa estratégia começar a recompensar. Então sim, o Factor Investing pode ser interessante para você que quer perder pouco tempo, mas você tem que ter uma mentalidade muito fortalecida. Por isso que eu acredito que primeiro o investidor tem que começar nos ETFs, depois ele vai para o Factor Investing, porque o ETF tem uma diversificação maior e é mais palpável, é mais simples de entender. Agora a gente vai para a terceira pergunta, que é do Vinícius Gabriel. Se existe um momento certo para comprar um ETF e se existir, quando? E cara, eu acabei de falar de ETFs e foi no momento perfeito que essa pergunta veio, que é justamente tirar da cabeça de vocês que existe essa questão de timing de ETF. Por quê? Porque, cara, deve fazer uns 2 anos que todo mundo fala que o IVVB11 está caro e ele não para de subir, que é o ETF que investe lá no exterior. Então, se você botar na tua cabeça que não existe essa de ETF caro e ETF barato, vai ficar muito mais simples para tua mentalidade. Basicamente, a minha crença diante dos ETFs é a seguinte: eu acredito que a diversificação deles seja tão grande que ela já te protege, por exemplo, de uma empresa que está mais cara e outra que está mais barata, porque isso, no agregado, no acumulado, vai se dissolvendo. Então, em tese, o preço não importa para os ETFs, porque eles nunca ficariam caros. Para mim, vale muito mais a pena eu pegar uma carteira de ETFs, tá? Vamos dizer que eu tenho uma carteira só de ETFs. Isso é mentira, mas vamos supor que eu montei minha carteira de investimento só com ETFs. Eu boto, sei lá, 10% em cada ETF. E o que eu faço? Esses ETFs vão flutuando, né? Por exemplo, se o IVVB11 sobe e o BOVA11 cai, essa carteira vai desbalancear. Então eu vendo um pouquinho de um, compro do outro.
E é justamente essa abordagem que eu acho interessante para quem está começando. Você determina um percentual e depois você vai dividindo entre os ETFs ao longo do tempo. Porque assim você tem uma coisa muito sistemática e de meses em meses você altera. Eu diria assim, de 6 em 6 meses, alguma coisa do tipo. Você não precisa estar tão ativo e os ETFs são bons para isso. Só não pode esquecer que o ETF aqui no Brasil não paga dividendo. Então você não pode comprar esses ETFs pensando que vai receber dividendo. Mas é sim uma estratégia muito interessante porque você vai estar diversificado pra caramba e ainda de forma inteligente, que são os ETFs. E agora a gente vai para a última pergunta, que é do Robson, que me perguntou se eu acho importante diversificar e se expor ao mercado chinês por meio do China 11, que para quem não conhece, é um ETF que investe lá no exterior e vai estar aqui em cima o card desse vídeo que eu falo um pouco mais sobre o China 11. Bom, eu fiz um outro vídeo outro dia calculando a correlação entre o IVVB11 e o China 11. O que a gente fez? O China 11, ele replica um índice que é o MX, que é o índice das maiores empresas chinesas listadas em bolsa. Esse índice é lá nos Estados Unidos. Eu fiz a correlação entre ele e o IVV, que é o IVVB11 praticamente, tá? Então, o que a gente calculou? O quanto de correlação eles tiveram no passado, ou seja, se um sobe, o outro cai, ou se um sobe, o outro desce. E a gente viu que eles têm uma correlação de 84%, o que significa que eles são bem correlatos. Se um sobe 1%, o outro, em tese, subiria 0,84%. E isso não é tão bom assim, porque, cara, você não vai estar tão diversificado, já que eles são bem correlatos. E eu não acredito que seja a melhor forma de todas. Mas, se você quer investir na China, se você tem muita vontade e quer acreditar no potencial de um país que está crescendo, já se consolidou bastante, mas ainda tem para onde crescer, pode ser interessante sim, porque você tem lá empresas chinesas de tecnologia, como Tencent, Alibaba, entre outras, JD.com, várias empresas muito boas em termos de gestão e performance. Só que você tem que saber que existe essa grande correlação e ainda tem aquele risco da China, né? Porque ninguém entende muito bem como é que funcionam as empresas lá. Outro dia o fundador da AliExpress sumiu. Enfim, você tem que entender o risco disso tudo. Eu não tenho ainda, mas eu teria tranquilamente um percentual pequeno da minha carteira, caso eu quisesse me expor à China. Bom, galera, esse foi o Vini Responde de hoje. Se tiver alguma pergunta, bota aqui embaixo nos comentários pra gente responder no próximo vídeo. E se você gostou, dá a tua curtida aqui no vídeo, deixa um comentário dando uma força. Tamo junto, é só o começo e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. E eu tô aqui no final só pra fazer um convite pra vocês, pra se inscrever no primeiro link aqui na descrição, que a gente tem uma surpresa pra vocês. Então vai lá, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender.